E é bem interessante que se eu lesse para você dois textos, que eles são diferentes, que ele fala assim, ó, que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Ou, Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. Qual que você acreditaria que é uma perspectiva bíblica e qual que você acreditaria que é uma perspectiva evolucionista? Porque um texto que eu li aqui fala que a terra criou e o outro fala que Deus criou. Só que é bem interessante, cara, quando a gente vai parar para isso, os dois textos estão na Bíblia. E os dois estão lá em Gênesis 1, no versículo 24 e o outro 25. E tipo assim, acaba que a gente opta por um por conveniência ou por sei lá o quê, porque é mais fácil pra gente entender ou fortalece aquelas crenças, aquelas atribuições que a gente já colocou internamente no nosso coração e com base nisso, a gente passa a crer segundo isso. Um dos erros mais comuns que eu percebo em mim, quando eu tô fazendo uma análise de uma situação, eu vejo uma dificuldade muito grande, que é chamado de viés de atribuição. O que que isso significa? Eu vejo que muitas vezes quando eu tô olhando para uma determinada situação e eu tô ali tentando entender o que que tá acontecendo, percebo em mim muitas vezes falhas em relação a conseguir discernir o que que de fato tá influenciando o meio, o que que de fato tá fazendo com que aquela situação esteja naquela situação. Então é que eu já vou simplificar essa parte. Por exemplo, hoje eu vou sair ali para vender, eu vou lá e faço duas vendas. Eu tô usando essa camisa preta aqui específica. Eu tenho 10 iguais, porque eu tô usando essa aqui, essa aqui, quando eu uso essa eu vendo. Tipo assim, é um viés de atribuição, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito provavelmente a camisa não seja aquilo que tá de fato influenciando o fato de eu conseguir vender ou não. Mas eu vou lá e atribuo um resultado a algo quando na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, tipo assim, esse viés de atribuição é um erro muito grande e bastante comum, que a gente acaba cometendo de forma repetida várias vezes. E é bem interessante porque eu vejo alguns viés de atribuição que são literalmente uma falta de capacidade interpretativa, que na verdade é uma limitação ali mesmo. Só que eu vejo alguns viés assim de atribuição que parece que a gente tem uma dificuldade maior em abrir mão deles. Por essa questão de tipo assim, uma criação dentro da igreja e etc, vinha muito essa expectativa de que Deus iria fazer algo para me prosperar, que de alguma forma eu viesse a ter um determinado resultado financeiro. Não, porque Deus vai abrir as portas. Não, porque vai vir a chuva do Senhor, vai não sei o quê. E a gente acaba atribuindo ao Senhor algo que, cara, não tem nada a ver com ele. Absolutamente nada a ver com ele. E quando eu paro para pensar até em relação a isso aqui, o que a gente está falando aqui sobre a criação, a gente atribui que a criação, por exemplo, foi criada do jeito que é, da forma que é, e o Senhor fez tudo exatamente da forma que é. Só que a mesma Bíblia fala que Deus deu uma ordem para a terra para ela produzir seres viventes, para ela produzir seres conforme as suas espécies. Então, de certa forma, tá? A própria Bíblia tem um versículo extremamente favorável a uma teoria da evolução, que é o quê? Foi criado, aí a terra foi gerando seres, foi evoluindo, foi criando outras coisas. O risco é quando você abraça uma visão por conveniência, que tem muito a ver com o vídeo que eu gravei ontem. Mas, tipo assim, você tem que entender qual que é o seu viés de atribuição e você saber que por ter esse viés você deve agir de determinada forma, mas se você não ficar preso a ele, de forma que você consiga, tipo assim, abrir sua mente, expandir ela um pouquinho mais para conseguir, cara, faz assim, pô, Nathan, pera lá, para de ficar assim, limitando a sua visão e expande, cara, expande, olha um pouco mais pro lado, vê o que pode estar acontecendo. E quando eu vou parar para pensar em relação àquilo que eu preciso fazer para, de certa forma, alcançar aquilo que eu tenho como objetivo, eu lembro aqui de um texto que vem lá em Lucas 6, 43, 44, principalmente isso aqui, ó. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. E o que eu percebo nisso é a árvore que produz o fruto, não é Deus, não é um fator externo, não é algo místico, não é nada nesse sentido. Existem também muitas vezes erros de atribuição, que é, por exemplo, a árvore, ela está plantada no meio de um jardim e do lado tem uma outra árvore. Então vamos lá, tem uma árvore de laranja, tem uma árvore de maçã aqui. E aí você olha para o que está embaixo. Aí então tipo assim, aqui ó, aqui estão as laranjas, aqui estão as maçãs. Só que aí a laranja cai aqui no terreno da maçã e você vê que fala assim, olha só, a maçã produz laranja. Quando, opa, pera lá, cara, esse fruto aqui não é dessa árvore. É só simplesmente por estar próximo de uma árvore que você percebe um fruto ali que parece que caiu de uma, quando na verdade não caiu. E enfim, posso criar várias correlações aqui
aqui linguagem em sentido figurado, metáforas para tentar explicar, mas quando eu acho que já deu para ficar claro. Esse viés de atribuição, você não pode olhar de uma forma limitada. Você não pode olhar de uma forma que é uma visão fechada. Porque se você não expandir o horizonte, se você não conseguir trazer mais artifícios para dentro da sua visão, mais informação, você inevitavelmente vai cometer um erro de um viés de atribuição, atribuindo o resultado a algo que não tem nada a ver com aquele resultado.